Sua mão para o altar, isso. Profetiza a vida desse homem. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu aqui apresento diante de Ti a vida, meu Pai, do meu amado irmão Jonathan. Ó Deus, que o Senhor possa honrar o Teu filho. Enquanto ele ministra nesta noite, o Senhor possa alcançar a família, o ministério, meu Deus, os seus negócios diante de Ti. Ó Pai, continua honrando o Teu filho, meu Deus, como o Senhor tem honrado, Deus. Pai, fala conosco através da Tua palavra. Não é o que ele quer ministrar, mas o que o Senhor vai ministrar o coração dele para passar para a Tua igreja. Pai, estamos aqui como Samuel. Fala que o Teu servo ouve. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor amado, que viemos sair daqui hoje saciado nesse último dia da Tua palavra. Deus, eu entrego em Suas mãos a vida do Teu filho. Usa ele conforme o Seu querer e a Sua vontade. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebe o servo de Deus com as palmas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero saudá-los na paz do Senhor, amém? Os irmãos estão bem aqui esse domingo, diga glória a Deus. Queridos, é um prazer poder estar convosco, participando desse momento tão macro da história dessa igreja. 4 anos de muita luta e de algumas vitórias, para a glória de Deus, mas sempre batalhando com muita veemência. Que Deus em Cristo abençoe toda a família da comunidade Church por esse momento marcante na vida de vocês. Que o Pai lhes conceda mais graça para que muitos momentos como esse voltam a ser realizados para a glória de Deus. Sem mais delongas, eu quero me antecipar e convidar os irmãos, localize seu exemplar, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do versículo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso de número 21. Enquanto você folheia seu exemplar, eu externo aqui a minha gratidão do convite feito pela vida do meu amigo Bispo Clóvis, Deus abençoe, juntamente com a sua adjuntora, pastora Cristina, e todo o conjunto de obreiros e a membrazia dessa casa. Que Deus em Cristo vos abençoe e faça prosperar o trabalho de vossas mãos, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 21, os irmãos encontraram, complemento dizendo amém. Uau! Quem não achou, diga, espere eu. Aleluia, todos achamos. Capítulo 27, verso 21, está escrito assim: e havendo já muito dias que não comiam, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa-te que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto contigo navegam. Portanto, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Amém? Podeis tomar, por gentileza, os vossos assentos. Desocupe a tua mão por 1 minuto e salde ao Senhor com as palmas. Faça isso. Honre ao Senhor com as palmas, glorifique ao nome dEle, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Meus irmãos,
Estamos em um texto marcante que trata-se a pessoa do apóstolo Paulo. E quando tratamos de falar com respeito de Paulo, é claro que não estamos falando de qualquer um. Paulo se tornou um ícone na Bíblia Sagrada, cujos fatos e os feitos foram tão veementes que tornou Paulo um coadjuvante da sua própria história. Se nós tivéssemos aqui a oportunidade de fazer uma construtividade ministerial, chegaríamos à compreensão de que Paulo se tornou um dos personagens bíblicos com maior sucesso na sua carreira ministerial. Sim ou não, irmãos? Paulo se tornou muito sucessivo. Paulo, seu ministério, ele foi um ministério muito abençoado, e Paulo teve muito sucesso no seu ministério. É só fazer a construção ministerial e você vai chegar nesse mesmo ápice comum. Paulo fez duas grandes viagens missionárias. Quem olha para Paulo toma ele como referência. Paulo é respeitado pelos doutores, pelos escribas, pelas outras 22 facções religiosas que havia nas eiras de Israel. Paulo aprendeu com um dos maiores teólogos da sua época, a saber, Gamaliel. Paulo teve muito sucesso na sua carreira, num período antes conversão e pós a sua conversão. Paulo também teve muito sucesso na sua carreira ministerial. Eu digo aos irmãos que se eu tivesse a oportunidade de me sentar e conversar com Paulo e pedir para ele o segredo de por que o ministério dele teve tanto sucesso, eu tenho certeza que a resposta do Paulo para mim seria sentar, olhar nos meus olhos e dizer para mim: Jonathan, o segredo do sucesso do meu ministério é a graça de Deus. Até porque Paulo entende que ninguém chega no pódio, ninguém alcança nomenclaturas, ninguém alcança vitórias se não for pela graça de Deus. E olha para cá, essa igreja só chegou aqui até esse momento porque a graça de Deus foi bondosa para conosco. Deus é muito gracioso, pastor. E o que é a graça? A graça é o favor que você não merecia, mas Deus concedeu a você. Gratuitamente te deu essa oportunidade de ser chamado de filho de Deus. Então você já é gracioso. Então ninguém chega em lugar algum se não for pela graça de Deus. E Paulo entende muito bem disso daqui. Agora, já que nós entramos nesse assunto sobre a graça, os irmãos precisam saber que a graça ela é dividida em 3 partes. Quantas partes eu falei? Quantas partes, melhor isso? A graça é dividida em 3 partes. 3 importantes partes. A primeira nós chamamos de graça comum. Pastor, o que é a graça comum? A graça comum, ela é uma graça que alcança tanto aqueles que servem ao Senhor, como aqueles que não servem ao Senhor. A graça comum alcança quem é ímpio, e ela também alcança quem é escolhido de Deus. A graça comum é aquilo que tange as coisas naturais. Se você respira esse ar gratuito, o ímpio também respira. A mesma água que bate no teu telhado, que rega o teu gramado, que rega o teu quintal, também rega o quintal do ímpio. Isso aqui é chamado de graça comum. Ela alcança a todos, ela alcança a todos em volta, e ela dá a oportunidade das mesmas coisas que você tem, de outros também ter. Isso aqui nós chamamos de graça comum. Só que diferente da graça comum é aquilo que nós chamamos de graça
de redenção ou graça redentora. E diferente da graça comum, a graça de redenção não é alcançada por todos, até porque não são todos que optam em servir a Jesus, em se entregar a Jesus. Tem gente que vem para o culto, tem muito tempo na vida, senta numa cadeira como essa e ainda não optou em servir a Jesus, não optou em se render a Jesus. Mas a graça de redenção, quando ela chega por opção, ela tem o poder de te tirar do lamaçal do pecado, de colocar teus pés em uma rocha sólida, de te purificar e de te dar o direito de ser filho de Deus. Isso aqui é graça de redenção. Pastor, me explica o que é graça redentora, para mim simplificar isso na minha mentalidade. A graça redentora, ela é tão poderosa, que quem olhava para você não dava nada pela tua vida, e olhava para você, via pecado nos seus antecessores, vinha falha nos seus antecessores, e chegava à conclusão de que você também seria falha, de que você também seria um projeto falido. Mas o Cristo da cruz do Calvário morreu, seu sangue verteu, te comprou do pecado, te limpou. E olha para cá, aquilo que era para dar errado na tua vida está dando certo, porque o Senhor decidiu optar em salvar os seus. Graça de redenção, ela te deu a oportunidade, ela te comprou do pecado e te deu o direito de estar aqui hoje. Isso é graça de redenção. Só que diferente da graça de redenção, não inferior, mas a mais importante, está aquilo que nós chamamos de graça plena. E a graça plena é diferente da comum, que tange a todos. Diferente da graça de redentora, que não alcança todos, mas alcança alguns. Ela, na ausência de amigos, mostra que a presença de Deus é suficiente. Eu vou repetir isso aqui devagar. Eu quero que você entenda e diga glória a Deus. Porque a graça plena, na ausência do colo de uma mãe, do conselho de um pai, da presença de um amigo, a presença de Deus é suficiente. E olha para cá, a graça plena, ela é tão importante, que naqueles momentos solitários da tua vida te falta tudo, mas não te falta Deus na vida. A graça plena é tão importante na tua história, que você já quis parar muito tempo. E olha para cá que tem gente que já está no último culto tem muito tempo. Hoje eu vou para a igreja, é meu último culto. E por que não parou ainda? Porque a graça de Deus foi suficiente para você. Pastor, o que é graça plena? Me explica na Bíblia. Graça plena, na graça plena você não faz o que você quer fazer. Na graça plena você faz o que Deus quer que você faça. Você lembra muito bem que o próprio Paulo se incomodou com uma espinha na carne, e quando ele pede remoção dessa espinha, o Senhor se apresenta para ele e diz a ele: Paulo, a minha graça é suficiente para você, a minha graça ela basta para a tua vida. Você lembra que o próprio Cristo Isso. este cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Se não fosse pela graça plena, você já tinha parado há muito tempo, mas Deus foi gracioso para te fortalecer, te trazer até essa localidade e te dar o direito de estar vivo. Isso aqui é graça plena. É Deus quem te faz, é Deus quem te move, é Deus quem te guia, é Deus quem te fortalece, é Deus quem te preenche, é Deus quem te alimenta, é Deus quem te ergue, é Deus quem te conduz. Isso aqui é graça plena. É onde, quando eu não consigo caminhar, Ele pega nos meus braços e me fortalece no caminho. Diga glória a Deus. Você pode, diga aleluia.
Paulo é movimentado pela graça de Deus, até porque Paulo já ficou sozinho muitas outras vezes, já faltou recurso, mas não faltou Deus para a vida. Olha para cá, não vai te faltar Deus para a vida, não vai te faltar Deus para o ministério. Isso aqui é graça plena de Deus. E todo aquele que decide ter um sucesso no teu ministério tem que aprender uma coisa: você não faz nada se não for pela graça de Deus. Olha para cá, irmãos. Paulo está engrenando aquilo que será a sua terceira viagem missionária. Paulo está engrenando aquilo que vai ser a sua terceira viagem missionária. E parece que no meio dessa viagem Paulo é impedido de dar prosseguimento nela. Paulo é preso, Paulo é levado ao júri popular, Paulo é levado ao júri de Festo, depois Paulo é levado ao júri de Félix, e Paulo entra em uma coisa, que ele exerce dupla cidadania, e ele apela para ir para a Itália e se entregar a César, porque ele acredita que diante de César o seu julgamento será mais justo. Só que olha para cá, Paulo é conduzido, sim ou não? Quando eles chegam na cidade marítima de Creta, a Bíblia diz que Paulo observou que uma tempestade está chegando, e ele até aconselha aos marinheiros, aos navegadores, para que não abra e avante aquela jornada, porque seria dolosa essa jornada. Só que mesmo assim eles entram no navio, eles partem para o navio e eles marcham em diante, e mais ou menos um pouco mais de 200 pessoas estão dentro daquela embarcação, indo para o mesmo destino, quando a Bíblia Sagrada diz que uma grande tempestade, ela alveja o barco. A tempestade alvejou o barco, a tempestade açoita o barco. Quando a tempestade ela chega dentro daquele ciclo onde os embarcadores, os marinheiros e também os tripulantes estão, ela causa medo em todos eles. E olha para cá, irmãos, eu estou falando de tempestade. Eu estou falando de tempestade. Quando eu falo de tempestade, tempestade não é apenas uma chuva. Tempestade é um vento que faz com que as ondas provoquem açoites, e eles estão assustando quem está dentro da embarcação. E nós sabemos que, tratando de tempestade, ela, quando chega na nossa vida, quando a tempestade ela chega a nos alvejar, ela consegue nos ensinar pelo menos 3 coisas. Quantas coisas eu falei? 3 grandes coisas a tempestade ela nos ensina. E se ela não te ensinou, ela continuará até te ensinar. Quem nunca passou por tempestade, um dia vai passar por ele, até porque a tempestade ela é inevitável. Só que ela tem um poder de amadurecimento quando ela chega em nós. Primeira coisa que a tempestade ela nos prova é que quando ela chega na nossa história, ela nos mostra que por mais experiência, por mais vivência, por mais experimentado que você esteja de dias, você não está preparado para ela. Posso repetir isso aqui? Você vai dar um glória a Deus? Primeira coisa que a tempestade nos mostra quando ela nos alveja é que por mais experiência que nós tenhamos, nós nunca estamos preparados para ela. Pastor, pautado no que o Senhor diz isso? Talvez eu estou lidando com várias pessoas aqui, vários públicos, de pessoas que já passou de muitas coisas na vida. E talvez por muitas coisas que você tenha passado na vida, você tenha galgado, carregado dela algumas experiências, algumas bagagens que te fez ter vivência de vida. E talvez enquanto eu estou pregando para você aqui, você talvez já memorizou na tua mente que você já sofreu tantas percas, tantas decepções, que você diz assim: já fui tão decepcionado, que se no caso aparecer mais alguma pessoa no meu caminho e tentar me decepcionar, isso não vai me assustar, isso não vai me abalar. Aí o tempo passa, você faz uma nova amizade, você confia na pessoa, você põe na tua casa, ela te decepcionou, você se abalou. É a tempestade mostrando que por mais experiência que você tenha,
Você nunca está preparado quando ela chega. Talvez eu estou lidando com algumas pessoas que sofreram percas aqui. E você está dizendo, pastor, já perdi família, já perdi de tudo, de bens, já perdi de saúde, já perdi de amigos, já perdi tantas coisas na vida que se eu perder mais alguma coisa, isso não me abalará. Aí do nada você constrói do zero, você se fortalece, parece que as coisas estão dando certo na tua vida, parece que você está se potencializando, e aí quando você menos imagina, vem uma perca na vida, você se entristece, é a tempestade mostrando que por mais experiência que você tem, você não está preparado para ela. Talvez eu estou lidando com algumas pessoas que estão dizendo, pastor, eu sou tão confiante na vida, porque já vivi pela fé, se alguma outra coisa minha acontecer, não me decepcionará. Mas aí você sofreu decepções, é a tempestade batendo na tua porta e dizendo para você, por mais experiência que você tem, e mesmo assim você não está preparado para ela. Para te provar que eu não estou falando de coisas aleatórias, você lembra muito bem que no livro de Marcos capítulo 5, quem está dentro do barco com Cristo tem experiência aí de sopa. Pedro sabia de navegadura, pois é pescador desde a mocidade. André, João, que estão com eles, também manjam muito bem de embarcação. Mas quando a tempestade chega, olha para cá, eles usaram de todas as experiências que eles tiveram, eles usaram de toda a experiência, jogaram a água para fora, 2 lemas para a direita, 3 lemas para a esquerda, nada adiantava. Quando eles chegam num entendimento que vão afundar, aí Pedro diz assim, já sei, vamos despertar o Cristo que está na polpa do barco. Ele tem uma solução para a nossa vida, porque quando falta experiência para você, do outro lado tem alguém para resolver. Levanta a mão para glorificar a Deus. Uma mão é pouca, levanta as 2. Se puder, enche esse pulmão de ar e dá um brado de glória. Aleluia. Porque se de um lado, olha para cá, se de um lado a tempestade te prova que você não está preparado, do outro ela revela um Deus preparado para te ajudar. Diga aleluias. Até porque a vontade de Deus nessa tempestade não é que você tenha domínio e controle sobre ela. Vou repetir isso aqui. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Até porque quando a tempestade chega, a ideia de Deus não é que você tenha controle e domínio sobre ela. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque se você tiver domínio e controle sobre ela, não é sobrenatural, é natural. E aquilo que é natural nós fazemos, mas aquilo que é sobrenatural só Ele pode fazer. Quando o Cristo desperta no barco, Ele não cobra dos discípulos falta de experiência, sim ou não? Até porque Jesus sabe que tempestade é com Ele mesmo. Diga glória a Deus. O que Ele cobra neles, pastores? Falta de fé. Porque Ele entendeu uma coisa: vocês tentaram parar, tentaram controlar com as vossas experiências, mas faltou fé em vocês. Ele olha para a tempestade, e eu não sei, Bispo Clóvis, observando toda essa conjectura, eu não sei entender o que é mais terrível. Se é a tempestade que está do lado de fora batendo para afundar o barco, ou se é que está dentro do barco que tem controle sobre a tempestade. Cristo consegue ser mais terrível do que a própria tempestade. Quando Ele olha para ela e diz para o vento, cala, olha para o mar e diz para ele, acalma, Ele dá uma olhadinha para o lado, o discípulo está com o queixo lá embaixo dizendo, já estou mais de um ano com esse homem, mas quem é esse que manda o vento cala, que pede o mar se acalma? Ele vai surpreender muita gente aqui essa noite, quem acredita? Pastor, estou vivendo uma tempestade, não se preocupa não, Ele vai te surpreender no meio dela, só usa a fé. A tempestade nos mostra que nós não estamos preparados para ela. Ela chegou. Terceira coisa, ela é inevitável. Você pode observar ela vindo, mas não pode impedir ela em chegar. Vou falar devagar. Falei rápido, você não deu glória a Deus. Escute, você pode observar ela vindo,
mas você não pode impedir dela chegar. Diga glória a Deus. Ela chegou no barco. Olha para cá, irmãos. Ela chegou no barco. Ela está batendo no barco. Olha para cá. Ela está açoitando o barco. O barco vira quando ele está voltando. Outra tempestade, açoita. E olha para cá, o marinheiro chega na conclusão de que o que eles estão vivendo ali, aquela tempestade, tem uma nomenclatura. Então ele diz: essa tempestade é um neuroaquilão. Pastor, e o que isso quer dizer? A palavra neuroaquilão, a sua etimologia, quer dizer pé de vento. Você sabe o que é um pé de vento? É aquilo que se finda. É aquilo que se encaixa, é aquilo que finda os pés e que bate de forma sucessiva. Por que ela é chamada de neuroaquilão? Porque ela é um tipo de vento que quando ela bate, você pensa que vai se recuperar, ela bate de novo. Vou repetir. Ela bate. Você pensa que vai se recuperar, ela bate de novo. E parece que ela não tem fim, porque ela continua centralizada ali, batendo. Eles estão desesperados, eles não têm tempo de paz. Ela bate, o barco enverga, quando o barco está voltando, ela bate de novo. E eles já não sabem mais o que fazer, fizeram de tudo. Eles perceberam, peraí, o barco vai se enrochar na ilha de Clauta. E o que eles fazem? Eles lançam âncora, o barco fica parado e o barco saculeja. E eles já estão 14 dias nessa peleja. Quantos dias? 14 dias açoitados, 14 dias apanhando. E olha para cá, é natural que de tanto apanhar chegue uma hora que alguém no barco desanima. É natural. Se nós trazemos isso para o amplo espiritual, quem aqui nunca passou um problema como esse? Você pensa que vai se levantar outra pancada. Você sanou com uma dívida aqui, já tem outra para sanar. Você pensa que um filho adoeceu, levou no médico, medicamento está ficando bom, o outro fica ruim. Você pensa que vai sobreviver de uma queda, lá vem outra queda. Você pensa que vai passar uma briguinha aqui, um probleminha ali, lá vem outro em cima. Aí chega uma hora que você chega na conclusão de que esse vento não vai passar. Não vai passar, porque ele está açoitando, porque ele está batendo, porque ele está alvejando. Chega uma hora que eles pensam, nós vamos morrer. Não é possível, nós não vamos sobreviver a essa tempestade, não. Ela vai todo mundo duvidoso, está todo mundo com medo, está todo mundo assombrado. Aí a Bíblia diz que lá vem o Paulo no cenário. Aí mente de pregador vai longe, porque eu fico imaginando um Paulo se apresentando para ele. Lá vem Paulo andando, minha pastora. Paulo vem andando assim, se coloca no meio dele e diz: gente, calma. Não, com medo do quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava ali no cantinho orando, enquanto a tempestade está alvejando o barco. E no meio de toda essa tempestade, o anjo do Senhor me visitou. Levante a mão para dar glória a Deus. O anjo do Senhor me visitou, me falou: Paulo, não temas, o barco pode afundar, mas ninguém vai morrer dentro do barco. Pega na mão de dois crentes, por favor. Sacode a mão desse crente, por gentileza. Diga para ele: meu irmão, nessa tempestade, o barco pode até afundar, mas ninguém vai morrer no barco. Ninguém. Veja se ele acredita. Se ele acredita, vai dar pelo menos uns 2 glória a Deus aí. Aleluias. Olha para cá, no meio da tempestade o Senhor falou com ele. Já viveu aqueles momentos tenebrosos que você vem para a igreja desacreditado. Talvez você coloque uma fisionomia aqui, você coloca uma roupa boa, dá um sorriso para todo mundo ver que está tudo bem, mas está vivendo aqueles momentos malucos, aqueles momentos caóticos da vida. Aí no meio dessa tempestade toda, se o Senhor não usa um hino para falar com você, usa a palavra.
Se não usa a palavra, envia um profeta até a tua direção. E se mesmo você não ouviu o profeta, não ouviu o hino, é o teu filhinho, o teu sobrinho que chega em você, dá aquela saculijada e fala assim: não chora não, mamãe, vai passar, porque é no meio dessa tempestade que a voz de Deus vai te impulsionar a continuar navegando, até porque a promessa dele é que você vai chegar do outro. Diga glória a Deus. A promessa é de que você vai chegar do outro lado. Paulo diz para eles assim: não tema não, porque o maior temor de alguém que está no meio da tempestade é: meu casamento agora não vai, meus filhos agora vão perecer, o que eu vou dar para o meu filho tomar de café amanhã? A minha família agora ela vai perecer, o que eu vou fazer? Dessa vez eu vou ser despachado, não paguei o aluguel. Dessa vez eu não passo, essa enfermidade vai matar. Aí lá vem o Senhor com uma palavra como essa no meio de uma tempestade para dizer para você: você pode perder o barco, mas nem você, nem ninguém da sua casa vai morrer. Diga glória a Deus. Olha para alguém do lado e fala para ele assim: você pode estar no meio da tempestade, mas não vai morrer nem você, nem ninguém da tua casa. Profetiza para essa pessoa, profetiza para ele, profetiza para ela, profetiza. Diga para ele: não vai morrer nem você, nem ninguém da tua casa. Diga para ele. Diga: não vai morrer nem você, nem ninguém da sua casa. Diga para ela. Diga para ele assim: até porque quem te prometeu é fiel para te conduzir na tempestade. Veja se ele deu um glória a Deus, porque o Senhor vai conduzir teu barco nessa tempestade. Ele faz conduzir teu barco nessa tempestade. Diga aleluia. Deus está falando aqui essa noite. Glória a Deus. Escute, eles estão no meio da tempestade. Parece que depois de uma palavra como esta, todo mundo ficou um tanto que animado. Só que Paulo entende uma coisa, que, irmãos, isso aqui, vou falar muito sério aqui. Paulo entende uma coisa que nós precisamos entender. Pastor Jonathan, o que Paulo entendeu? Que nós precisamos entender: que ninguém consegue chegar aonde Deus o prometeu de chegar se ele tiver faminto. Paulo tem promessa, sim ou não? Sim ou não? Com as diversidades de apresentações teofânicas, entendemos que Paulo tem presença de Deus, sim ou não? Com a que acabamos de ler, com que o varão se apresentou para ele e disse que ele vai chegar do outro lado, nós entendemos que não só no capítulo 9 do versículo 15 de Atos, mas aqui também se concretiza uma promessa na vida de Paulo. Então Paulo tem promessa, sim ou não? E se eu falar para vocês que só presença, que só promessa não é suficiente para chegar do outro lado? Faz o seguinte, sem entrar muito na Bíblia, quantas pessoas que você conhece que servia a Deus e que hoje não o servem mais? Quantas pessoas que você via que pregava, que louvava, e talvez você não precisava ver ele profetizando para sentir que ele tinha a presença de Deus na vida, mas hoje não está mais em nosso meio. Diga glória a Deus. Porque só promessa e só presença não é suficiente para chegar do outro lado, para chegar onde Deus prometeu chegar. Paulo entendeu que não é suficiente. E aí, pastor? E aí que Paulo dá um conselho para eles. Sabe qual é o conselho que Paulo dá? Paulo diz: gente, não é bom para a vossa saúde que vocês estejam famintos. O que tens de comer? Parece que o mesmo silêncio que grita tão alto como essa noite foi o mesmo silêncio que gritou aquela noite. Só que Paulo tinha uma palavra. A Bíblia diz que Paulo pegou um pão,
e dividiu com todos eles. Até porque Paulo entendeu que promessa e presença não é suficiente, elas precisam ser alimentadas pelo pão. Como eu sei que você não pegou, tem alguém que pegou, teve alguém que não pegou, escuta isso aqui, eu vou explicar. O pão é uma tipologia da palavra. E não basta só ter promessa de Deus, até porque promessa de Deus você tem de sobra. Não basta só ter presença de Deus, e presença de Deus você já o busca aqui, essa noite, nessa festividade. O que você precisa para alimentar promessa e presença? E se eu te disser, olha para cá, eu gosto desse silêncio, é sinal de que vocês estão prestando atenção, escuta isso aqui. E se eu falar para os irmãos que os líderes mais emblemáticos da Bíblia Sagrada e que nós tomamos por referências nos piores momentos da vida deles, faltou muita coisa para eles, mas não faltou o pão. Eu já começo dizendo que a pessoa do Jacó, que teve o nome mudado para Israel, que a promessa que estava nos seus antecessores, Abraão, repousava sobre ele, no momento de perseguição na vida, capítulo 28 do livro de Gênesis, ele está fugindo da ira do irmão. Ele vai parar numa região chamada Berseba. Ele pega uma pedra, coloca ela de travesseiro, dorme nela, e quando ele está dormindo na pedra, a Bíblia diz que o Senhor se apresentou para ele. Peraí, Jacó já tem promessa, sim ou não? Deus já havia falado com a pessoa de Isaac, que no ventre da esposa dele, Deus tinha duas nações, que a mais nova governaria a mais velha. Jacó tem promessa de Deus, sim ou não, irmãos? Se ele está dormindo ali, a Bíblia diz que Deus se revelou para ele, ele também tem presença, sim ou não? Quando ele acorda pela manhã, Bispo Clóvis, a Bíblia diz que ele fala o seguinte, ele olha para o céu e fala assim, Deus estava aqui todo o tempo, e eu não sabia. Aproveitando o ensejo de que Deus está ali, Jacó faz o seguinte, ele fala, meu Senhor, se na jornada da minha ida e na jornada da minha volta guardar-me e não me deixar faltar o pão, eu darei 10% de tudo que eu alcançar. Porque Jacó entendeu, promessa não é suficiente, presença não é suficiente se eu não souber alimentar. Pastor, tá fraco demais essa daí. Você sabe de Elias? Deixa eu falar para você, um dia Elias está no deserto pedindo a morte, debaixo de uma árvore, e o Senhor mandou um anjo para falar com ele, Elias, levanta filho, acorda, eu tenho na bandeja água para você beber, mas também tenho pão para te alimentar, até porque promessa e presença não é suficiente se não tiver o pão. Mas quer que eu continue? Um dia Davi está fugindo, e quando ele chega na cidade do sacerdote, ele fala para o sacerdote, olha, eu estou fugindo da ira de Saul, promessa eu tenho, presença de sobra, mas você tem algum pão para me alimentar? Levanta a mão direita para cima, por favor. Deus não vai deixar faltar o pão para alimentar teu ministério, até porque se te faltar o terreno, ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ele é o pão que te alimenta. Olha para cá, podia ter outros livros para te falar de líderes emblemáticos que não perderam o pão no momento da sua jornada de vida. Alimenta o teu ministério. Essa igreja só pode ser alimentada, não é pelos louvores apenas, mas pelo pão. Até porque o Senhor anda no meio dos louvores, mas é o pão quem te alimenta.
Até porque os louvores enaltecem ao Senhor, engrandece a Ele, mas é o pão quem alimenta a igreja do Senhor, é o pão que vai te alimentar aqui essa noite. Olha para cá, se você não gosta do pão, está com fome, está faminto, está vazio, mas se você gosta, levanta a mão para o céu, recebe essa palavra, por favor, porque o pão do Senhor vai alimentar a tua história, a tua vida, teu ministério só será estruturado é pela palavra, é pelo pão. Até o que um dia Jesus Cristo está tão preocupado que ele diz: quem ouve essa minha palavra e não guarda de o praticar, eu comparo como alguém que funda a casa na areia, vem o vento, desce os rios, bate a chuva e ele cai e quebra, e grande é a sua queda. Mas quem ouve, quem pratica, quem guarda, a tempestade também vem, o rio também desce, a chuva também bate, mas grande estruturadamente ele é, porque está na rocha. Pregando para alguém aqui, que o pão vai estruturar a tua família, a tua casa. Diga aleluias. Dá um glória a Deus aí. O pão te alimenta. Paulo dá pão para eles. Estou finalizando. Paulo dá pão para eles. Eles comem o pão, se sentem revigorados. Eles estão decididos a continuar a embarcação, mesmo diante de tanta tempestade. E olha aqui, estão esperançosos. Sim ou não? Aí a Bíblia diz, Bispo Clóvis, que um tanto mais adiante, sem enxergar um palmo, irmãos, escute isso aqui, entenda esse texto. Eles não enxergavam um palmo em sua frente. O dia estava nublado. Já estão 14 dias sofrendo esse mesmo tipo de tempestade. É onda que vem, onda que bate, onda que vem, onda que bate. E chega uma hora que eles estão continuando navegando, quando os marinheiros consultam a água para saber onde eles estão, que região eles estão. Eles consultam, falam assim: 20 brasas de terra firme. Um tanto mais adiante eles consultam 15 brasas de terra firme. E a Bíblia diz que eles pararam na entrada de 2 rios. De 2. Olha para alguém e fala assim: era 2 rios. Diga: 2 tipos de correntezas diferentes. Eles pararam ali. Aqui é que o maior problema começa a surgir. Pastor, por quê? Porque eles lançaram âncora. Mais uma vez o barco parou. E a Bíblia diz que a polpa do barco estava parada, sim ou não? Só que a proa do barco não é o meio, a proa é mais ou menos um pouquinho adiante da ponta do barco. Ela se balançava. Ela balançou tanto que ela criou, neste período do barco, uma ruptura, que parecia que o barco iria se romper ao meio. Pastor, por que o Senhor disse que aqui começa o maior problema? Porque aqui 2 grupos de pessoas se manifestam. Quantos grupos eu falei? Quantos? E se prepare, porque a tempestade tem a habilidade de te revelar isso. No balanço do barco, 2 grupos de pessoas se manifestam. O primeiro deles eu gosto de dar nome. E o primeiro deles são aquilo que nós nomenclaturamos como um grupo de pessoas frustradas. Eu vou repetir. Vai ficar duro de você dar um glória a Deus agora, mas não me preocupo não. Escute isso aqui. Os frustrados. E gente frustrada, no primeiro balanço que você der, ele revela quem ele é. Vou continuar. O pastor Clóvis falou para mim assim: olha, você vai pregar só para os da casa. Eu falei: os da casa que é bom de pregar. Escuta isso aqui. Os da casa. No primeiro balanço, o grupo de frustrados se revela. Pastor, e como é que age o grupo dos frustrados? Como eles se manifestam?
Qual é a ideia? Como é que eles gostam de falar? Como é que eles gostam de agir? O grupo de frustrados, no primeiro balanço, se nada está dando certo para ele, não pode também dar certo para você. Diga glória a Deus. No primeiro balanço, se não está dando certo para ele, não pode dar certo para você também. Olha o que dizem os soldados. Eles dizem assim: peraí, nenhum de nós vamos resistir a essa tempestade. É melhor que nós matamos a todos, para que ninguém escape. Porque na mentalidade do frustrado, se ele não pode sair vivo dessa, diga glória a Deus, diga aleluias. Frustrado no primeiro balanço da igreja, na primeira ruptura que ele vê, ele diz: ixi, melhor pular de ministério, que isso aqui vai afundar. E não só gostando disso, ele também gosta de influenciar a outros. Tá vendo, o negócio tá feio, eu acho que o melhor é pular de barco. Se ele não pode te ajudar, ele mata teus sonhos, mas ele nunca vai ter o poder de alimentá-los. É o grupo de frustrados. O frustrado não pode ver o balanço no seu relacionamento. Mulher, é melhor você termina. Deus quer te ver feliz. Casa de novo. O grupo do frustrado não pode ver a tua empresa balançando. Se eu fosse você, fechava CNPJ, abria falência, e aí você abre outro CNPJ, você não precisa pagar ninguém. O grupo dos frustrados, quando ele vê a tua família dando errado, ele te aconselha a ir para uma nova família. Que é isso, pastor? É o grupo de pessoas frustradas. Mas se de um lado a tempestade revela um público de pessoas frustradas, do outro lado ela revela um público de pessoas que abraçam e que defendem. Glória a Deus. Aleluia. Olha para esse irmão do lado e fala assim: dá glória a Deus, senão vou achar que é com você. Aleluia, irmãos. Do outro lado tem alguém que abraça, porque a Bíblia diz que o centurião, temendo que fizessem alguma coisa contra Paulo, decidiu interceder por ele. Ainda tem pessoas que, quando vê a ruptura, vê o balanço e entende a tendenciosidade de algumas pessoas, decide abraçar a tua causa. São eles que vão dobrar o joelho e olhar pela tua vida. São eles que vão buscar teu bem-estar. São eles que vão lutar com você até o final. Se de um lado tem alguém frustrado para se revelar, do outro Deus vai levantar a pessoa para abraçar sua causa. Diga glória a Deus. Aleluia, eu estou sentindo de Deus aqui. Escute isso aqui. Não fica quem quer, fica quem Deus quer que fique. Só vai ficar quem vai abraçar a causa, porque quem abraça a causa está dizendo assim: ó, não se preocupa não, é só um vento, depois vai passar. Quem abraça a causa diz: pastor, não tem problema não, nós prega com 3, mas eu profetizo que amanhã vai ter 5 ou 6. Porque quem abraça a causa não fica olhando para a tempestade, nem para a ruptura do barco. Ele se importa de você sair vivo dessa. Diga aleluias. Estou sentindo Deus na casa, na ruptura. Só que fala para alguém assim: não precisou interceder. Não olha para alguém do lado e fala assim: não precisou interceder. Fala, pergunta por quê? Por quê, pastor? Porque Deus chegou primeiro. Aleluias. Pastor, como Deus chegou primeiro? A Bíblia diz que o barco não rompeu, o barco despedaçou. Pastor, mas peraí, que coisa maluca, o senhor está dizendo que Deus chegou primeiro no barco despedaçado? Sim, porque para Deus vale mais você perder o barco do que perder você. Do que para Deus vale mais você perder um bem material do que perder você. E isso sempre foi a tática de resgate que Deus usou, não só com Israel, mas que vem utilizando com a humanidade até agora. Você não percebeu? É só ler o livro de Juízes, o livro de Crônicas. Toda vez que alguém está se desviando, Deus faz perder. Aí quando ele está perdendo, a Bíblia diz: e perdendo, eles se voltam a Deus de novo. É uma estratégia de Deus fazer você
perder, para não perder você. Aí Paulo está lembrando, Deus já tinha falado comigo que o barco ia afundar, mas que eu ia chegar do outro lado, até porque só tem gente que está dentro do teu barco enquanto você tiver o barco. Aleluia, Jesus. O barco despedaçou, eu imagino comigo. Alguém se pegando num pedaço de barril, um pedaço de madeira, dando braçada para chegar para o outro lado. E aí eu entendi uma coisa. Porque eu lendo esse texto aqui, olha para cá, irmãos, eu lendo esse texto, a gente fica montando a mensagem. Aí a gente vai ler o texto, a gente montando a mensagem, a gente fica, meu Deus, mas peraí. Paulo um tempo atrás estava fortalecendo os irmãos, dizendo que iam chegar do outro lado, dando pão para eles comer. E agora ele está afundando, eu fico imaginando comigo. Quem está dentro do barco está dizendo, lá, coitado, deu pão para tanta gente, está afundando. Alimentou tanta gente e agora está afundando. E eu falando com Deus ali no sofá de casa, montando esse texto aqui, Deus falava comigo, meu filho, é porque é o seguinte, quem não entende de promessa tem dificuldade de compreender o processo. Não se preocupa não, a mesma dúvida que você ficou agora, eu também fiquei. E aí Deus me perguntou uma coisa, o que vem primeiro, meu filho? É a promessa ou é o processo? Olha para alguém do lado e diga assim, o que vem primeiro é a promessa. Diga para ele assim, e o processo? Responde para ele, o processo é apenas um cumprimento de quem tem promessa. Só que olha para cá, irmãos, quem não entende que você tem promessa, tem dificuldade de compreender o seu processo. Diga aleluias. José, filho de Jacó, primeiro tinha promessa, sim ou não? Só que a traição dos irmãos foi um processo. Ser preso pelos ismaelitas foi um processo. Ir para o Egito foi um processo. Quem olha para ele diz, espera aí, mas ele não era filho querido do pai, que tinha uma túnica de várias cores, uma pessoa exemplar, que tinha um caráter a ponto de denunciar o pecado dos irmãos? Sim. Só que quem olha para ele no processo não entende o que ele está passando, é porque ele tem promessa. O Jacó tinha promessa, sim ou não? Mas ser perseguido pelo irmão, ser enganado pelo Labão, fugir dos filhos de Labão para o retorno para sua casa, ser ferido pelo anjo na junta da sua coxa, era um processo. Só que quem não entende o processo que Jacó está passando, tem dificuldade de entender que ele tem promessa. Davi tem promessa, sim ou não? Só que a Bíblia diz que ele é perseguido dentro de casa, que ele é perseguido por Saul, que ele sente desejo de tomar água quando ele está com muita sede, de beber das fontes de Belém, que um dia ele estava com fome. Quem olha para ele nos processos não entende. Peraí, com 18 anos fez promessa, com 19, com 20, 21, 22, 23 e 25 ele passa o processo para que no 30 Deus cumpra uma promessa. Quem olha para você e não entende o teu processo hoje, tem dificuldade de entender que você tem promessa. Tem dificuldade. Pastor Clóvis, quem olha o processo não entende. Mas não tem promessa. A igreja não é grande, por que passa esse processo? Mas não tem promessa, não é o pastor da igreja, por que passa esse processo? Porque quem não entende que você no passado tem promessa, tem dificuldade de compreender os processos. Os discípulos tinham problema de compreender isso. Eles estão vivendo coisas boas, Cristo é o prometido,
O Cristo é o prometido pelo profeta menor, Zacarias. O Cristo é o prometido pelo profeta menor, Oséias. O Cristo é o prometido pelo profeta maior, Isaías. O Cristo é o prometido, sim ou não? Quando ele desce, é alguém que tem promessa, é o Filho de Deus, o vindo. Aí o Cristo está vendo o maior momento da vida, os discípulos estão tudo horroroso, honrado com aquilo, a ponto de eles falar assim: quem vai ser maior? Será que é eu? Ah, Tomé, não é você não, é eu, João. Não, João, não é você não, é eu, Pedro, porque eles estão vendo um momento muito maravilhoso. Aí o Cristo diz: gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, vai chegar um tempo que eu vou passar um processo de cruz. Pedro diz: Senhor, não vai não. Ele diz: para trás de mim, ó, Satanás. Porque ele entendeu que o diabo queria atrapalhar o processo para não fazer o Cristo chegar no lugar de promessa. Eu estou pregando para você, escute isso aqui, que quando alguém te vê passando processos na vida e não entende porque de tanta luta e você ainda vem para a igreja, é porque não compreende que antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia e você já tinha a promessa da parte dele. Você sabe quando eu fui entender esse texto? Quando eu juntei o útil com o agradável. Ele está vivendo uma tempestade que é um período amargo. Sim ou não, irmãos? E depois eles chegam na ilha de Malta. Sim ou claro? Se eu falar para vocês que Malta era conhecido como a casa do mel. Se Malta é conhecido como a casa do mel, e Deus não manda ninguém para o lugar errado, e Deus não escreve por linhas tortas, o processo era amargo, mas o lugar de promessa era o lugar de mel, sim ou não? Até porque ninguém consegue comer do mel primeiro sem antes ter comido do amargo. Pastor, ficou duvidoso isso aqui, não tem problema não. Você já viu quando alguém vai denotar, quando alguém vai falar a respeito de João Batista? Quando ele começa a dizer para João Batista, começa a falar que ele se vestia de pele de animal, uma túnica. Sim ou não? Fala das vestes dele. Diz que ele comia ervas. Diz que ele comia gafanhotos, mas que também se alimentava de mel silvestre. Por que eles falam mel por último, pastor? Porque a erva e o gafanhoto é amargo. Mas o mel tem o poder de neutralizar tudo aquilo que é amargo. Como eu sei que alguém pegou, como eu sei que nem todo mundo pegou, eu vou pregar para você agora. Quem te vê passando o amargor da tempestade, não entende que quando as bênçãos de Deus, que é o mel, chegar, terá o poder de neutralizar tudo aquilo que foi amargo na tua vida. Você crê nisso? Se coloque sobre os seus pés, por gentileza, se coloque. Se coloque sobre os seus pés, por gentileza, se coloque. Aleluia. Vou finalizar isso aqui agora. Finalizei. Pega na mão desse crente aí do seu lado. Pega na mão. Se você está com alguém em família, está em família hoje, é uma festividade, nós estamos finalizando isso aqui. Corre aí. Vai onde está a tua família, abraça ele, abraça ela. Abraça. Pastor, não estou com a minha família hoje, não. Abraça a mão de algum amigo. Abraça a mão de algum. Isso, olha que coisa boa. Isso, abraçou. Chegou perto dessa pessoa, deixa ninguém sozinho não, por favor, nós estamos só na casa mesmo, isso, olha lá, até os obreiros, porteiros, isso aí, pega um na mão do outro assim, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, isso aqui não é tática de pregação, escuta isso aqui não é para mexer com o seu sentimentalismo, isso aqui não é tática de pregador. Só porque eu mandei você pegar na mão dessa pessoa, pega assim, pega isso. Pegou na mão dessa pessoa? Pegou? Escuta isso aqui. Pega na mão desse crente, pega na mão dele. Deixa ninguém sozinho não. Isso, aperta a mão dele assim, sacode a mão dele, sacode. Isso, sacode aqui, eu tô vendo um jovem sozinho, deixa esse jovem sozinho. Olha lá, uma jovem sozinha, não deixa ninguém sozinho não, sacode. Isso, pega na mão dele, pega na mão dela. Pastor, por que o senhor está mandando eu chacoalhar a mão dessa pessoa? Escute, você está chacoalhando a mão dessa pessoa, a mão dessa pessoa está quente, diga glória a Deus. Você sabe o que isso aqui significa? Isso aqui significa que ele está vivo.
Isso aqui significa que ela está viva. E talvez você está pegando na mão de alguém que você não conhece a história, mas ele passou muita coisa na vida. O diabo quis muito tirar a vida dele, mas você está pegando na mão de alguém que sobreviveu às guerras da vida, mas sobreviveu. Talvez você está pegando na mão de alguém que o diabo quis tirar a vida dele pelas drogas. Talvez você está pegando na mão de alguém que sofreu crise e tentou tirar a própria vida. Você está pegando na mão de alguém que se acidentou e o diabo queria matar ele. Você está pegando na mão de alguém que quando estava sendo gerado no ventre da mãe, o diabo quis matar ela. Talvez a doença, a Covid e o porvir que tira mais ele está aqui hoje, nessa festividade, louvando 4 anos, porque ele sobreviveu. Sacode a mão dessa pessoa. Sacode a mão dessa pessoa. O barco afundou, mas você chegou até aqui com vida. Com vida. Com vida. Com vida. Ele para cala xandaraia. Iribica mandou bocom, mandou biacé. Chegou com vida. Chegou com vida. Diga para alguém do lado: o barco pode afundar, mas nós vamos chegar no lugar que Deus nos prometeu. Se você crê assim, aplauda ao Senhor, aplauda, aplauda. Louvado seja Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Forte, né, irmãos? Que palavra boa, né? Queridos, não dá vontade nem de acabar o culto. Dá vontade de deixar fluir, porque o negócio estava muito gostoso. Né, irmãos? Mas que Deus possa abençoar grandemente a vida do pastor Jonathan, um homem de Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Cadê os nossos irmãos? Vamos estar adorando o Senhor com o louvor tema aqui, finalizando já em nome de Jesus, amém? Vem pra cá, galera. Fica só um na porta aí em nome de Jesus Cristo. E vem aqui glorificar. Ajuda nós aqui, Uds. A gente vai te passar o manto aqui. Glória a Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por todos vocês que esteve conosco. Sabe, chegamos no Arapongas aqui, uma época de pandemia, sofremos muito, gastamos muito dinheiro para fazer uma igreja. Pode se assentar um minutinho. Para fazer uma igreja que comportasse você, né? Uma igreja que você se sentisse à vontade. Não que outras igrejas você não se sente à vontade, não, irmãos. A gente pensou em vocês. Porque quando eu comecei, a gente tinha 30 pessoas, era um calor insuportável, sabe? E a gente sempre pensando no melhor para o povo. O que Deus faria no meu lugar? Nós montamos isso aqui para vocês, sabe? Um lugar adequado, um lugar acessível, um lugar bom para você adorar o Senhor. Um som ótimo para você escutar. Tudo isso foi pensando em você, porque o Senhor fez o melhor para nós através dessa palavra que foi ministrada. Queridos, 4 anos não foi fácil. Começamos com 3 meses, começou a pandemia. Fechamos a porta. Ficamos quase 2 anos fazendo live, levando uma palavra ao coração de cada pessoa. E Deus sustentou nós. 4 anos pagando aluguel, 2 de porta fechada. O interessante, o mais interessante, que quando estava fechado, não tinha dízimo, não tinha oferta, mas nós estávamos com aluguel tudo em dia, graças a Deus. Sabe por quê? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor Jesus Cristo. Então que você nessa noite, irmãos, você tem sonhos, vai em frente, não para. Você tem futuro, continue indo em frente, não para. Tenha foco, porque Jesus, ele venceu as dores, e você também vai vencer essa dor. Esse inimigo que quer te afundar, que quer acabar com a sua vida, ele vai cair por terra hoje em nome de Jesus Cristo. Vem, sobe minha velhinha pra cá. Vem pra cá, minha mãe. Minha mãe tá ali com 78 anos, mas tá ali firme e forte, graças a Deus. A minha história é a história da minha mãe, porque tudo começou através dela. Eu e minha mãe a minha mãe era espírita, ficou 54 anos no espiritismo, na macumba. E quando Jesus me chamou para servir a Ele, eu falei: Senhor, tem uma chave que o Senhor precisava me dar. E a chave era a minha mãe.
O meu ministério começou através da minha mãe. Porque antigamente, em outra hora, eu era um ogã no centro espírita. Eu servia a Satanás. Mas Deus foi lá e arrancou. E disse: filho, seja forte e corajoso. Servindo a Deus, orei muito pela minha mãe e ganhamos a minha mãe para Jesus Cristo. E hoje está aqui, irmãos. Se Deus levar hoje, se Deus levar amanhã, está indo com salvação, graças a Deus. Está indo em paz. Você está entendendo o que Deus está dizendo essa noite? Não se preocupe. Enquanto você está aqui orando, buscando, eu estou alcançando os seus familiares nessa noite. Não se preocupe. E tem um processo, né, pastor Jonathan? Tem um processo, mas também tem um propósito. Vamos começar é como está subindo, degrau por degrau. Sobe um, sobe outro, e vai chegar no lugar que Deus quer. Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Oh, aleluia! Em nome de Jesus. Deus até aqui me ajudou. Foi por isso que eu cheguei aqui. E lembro dos gigantes que venci. E tantos milagres que eu vivi. Quando eu pensava em desistir, segurava forte a minha mão. Dizia: filho, eu estou aqui. Vai em frente e confia em mim. Cada passo que eu der, Deus andou comigo. E por onde eu passei, Ele me sustentou com suas mãos de amor. Deus até aqui me ajudou. Cada passo que eu dei, Deus andou comigo. E por onde eu passei, Ele me sustentou com suas mãos de amor. Deus até aqui me ajudou. Deus até aqui me ajudou. Foi por isso que eu cheguei aqui. E lembro dos gigantes que venci. E tantos milagres que eu vivi. Quando eu pensava em desistir, segurava forte a minha mão. Dizia: filho, eu estou aqui. E vai em frente e confia em mim. Cada passo que eu dei, Deus andou comigo. E por onde eu passei, Ele me sustentou com suas mãos
até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe todos os meus obreiros. Deus abençoe a cada um que aguentou estar no barco nesse momento. Escutou a palavra, né? Se sair, deixa Deus trabalhar, irmãos. Se tá ruim aqui, imagina lá fora, né? Eu costumo dizer, pode se assentar um minutinho em nome de Jesus. Eu costumo dizer, irmãos, que não tem igreja perfeita. Sabe o que precisa melhorar nas igrejas? As nossas atitudes. Porque em cada lugar que você passar, você vai encontrar problema, você vai encontrar processo. Mas eu preciso pedir sabedoria para Deus, para mim tentar chegar com uma solução para ajudar aquele que está necessitando. É isso que eu quero que vocês olhem a partir de hoje. Senhor, me dá uma estratégia, me dá uma solução, Senhor, para que nós possamos juntos ter coragem para viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, muito obrigado. Hudson, Dai, Gleison, Jorge, todos vocês, Rita, Luciana, Valdirene, Valmir, amém? Nossa irmã Jane, Jefferson, pastora Cristiane, Silvana, todos vocês da Pluna também, que faz parte do nosso time, Marcos, todos vocês, irmãos, William, Sarinha que está ali, meu filho, todos vocês, em nome de Jesus, a nossa irmã que fez o nosso bolo, Deus abençoe grandemente, forte, aleluia, Marcinho, Lidiane, é tanta gente que eu tô lembrando aqui, eu tô lembrando. A Valdirene também, Deus abençoe grandemente. A Jaque está em casa, que não consigo participar dessa festa. Paulo, Deus abençoe todos vocês, sem exceção. Se eu esquecer de alguém aí, me perdoa, tá bom? Glória a Deus. E eu estou muito feliz que eu vou finalizar este ano batizando 3 pessoas para Jesus Cristo ainda. Dia 9 agora, vai descer 3 pessoas nas águas. Irmãos, esses 4 anos de ministério, 4 anos com mais 5 anos do outro ministério, eu já batizei 45 pessoas para a glória de Deus. Tudo isso foi Deus que me deu, sabe? Muitos altos e baixos, mas eu costumo dizer que não é a melhor ministração, não é a melhor pregação, não é o melhor, é o melhor posicionamento com Deus. Quando você se posiciona, Deus ele se posiciona também, irmãos. Aprenda isso. Quando eu vou, Deus também vai, mas quando eu paro, Deus fica no mesmo lugar. Deus vai dizer nesta noite, se posiciona que eu quero me posicionar também. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Aleluia, eu quero glorificar e exaltar o Senhor, Deus da minha esposa, o qual preparou os louvores juntos comigo, em nome de Jesus. Está o tema dessa festividade. E o ano que vem vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus. Se nós ficar aqui, até o ano que vem vai ser melhor ainda, né? Mas Deus proverá. Nada não está barato, o aluguel está caro, né, irmãos? Difícil as coisas, cada dia mais está se dificultando mais ainda. Então assim, se eu não estiver aqui, Deus vai providenciar um outro lugar para a glória do nome, mas a obra não vai parar, nunca vai parar, tá bom? Eu quero orar e agradecer a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, querido amado, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor amado, por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, na minha vida, que o Senhor está fazendo mais e mais, meu Deus. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor tem me dado, Senhor. Junto com esse ministério, meu Pai, eu completo o ano, Senhor amado. Deus, obrigado, Espírito Santo, pela experiência. Obrigado pelos obstáculos, meu Deus, pelas desavenças. Eu aprendi a ser forte, eu aprendi a ser, meu Deus, dependente de Ti nesta noite, Pai. Deus, eu te glorifico, eu te exalto, meu Pai, nesta noite, por cada pessoa que entrou por estas portas, desde o início, meu Pai, que começamos esse ministério, Senhor. Cada um que tem entrado tem sido abençoado. Deus, continue honrando, meu Pai, essas famílias. Continue honrando esse bairro do Arapongas, meu Pai. Abençoa cada casa, cada vizinhança. Abençoa todos, meu Pai, sem exceções neste momento. Eu profetizo, meu Pai, meu Deus, uma nova, Pai, um novo, meu Pai, sobre este bairro do Arapongas. Um avivamento, meu Pai, sobre este bairro, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus até aqui nos ajudou e sustentou. Pai, em nome de Jesus eu te glorifico, meu Pai, por cada um nessa noite. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer glória a Deus? Estenda sua mão assim. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus não vem estar somente hoje, mas vem estar para todos sempre. Todos digam segura aí, quer falar alguma coisa? Sabia. Gostaria de te dar os parabéns, que o Senhor venha te abençoar ainda mais, venha abençoar ainda mais a nossa casa, a nossa família, que você tenha muitos anos de vida mais ao nosso lado, ao meu lado, e eu te amo. Amém.
ficar aberta para quem quiser dar os parabéns para o bispo, para quem quiser falar alguma coisa, e depois nós vamos cantar o parabéns para ele. Já está aqui já. Aproveitando que eu já está aqui, eu quero externar minha gratidão em meu nome, em nome do William, do Isaac, da Giovana. Né, mozão? Bispo, presta atenção aqui, bispo. O senhor não vai chorar como? O senhor não prestar atenção em mim? Olá. Bispo, né? Dispersa não. Eu quero parabenizar o senhor, tanto pelo ministério. Eu creio que desde que Deus me colocou aqui nesse lugar aqui, Deus tem feito grande coisa na minha vida, na minha família, na minha área espiritual, sentimental e na minha saúde. Que eu sei que todos os dias o senhor cuida de mim. Eu sei que o senhor assim, é um pai na fé para nós mesmo. Eu sinto muito, tanto eu quanto o William, o Isaac, a Giovana, a gente se sente muito amado pelo Senhor, pelo ministério. Então eu sei que Deus tem grandíssimas coisas para sua vida. Ele fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E eu quero dar para o Senhor muitas bênçãos do céu carregadas, que Deus venha cada vez mais te fortalecer, para o Senhor continuar levantando esse ministério através de nós aqui para ajudar também, porque não é fácil, como o pastor estava pregando ali, é muito difícil, ainda mais estar na frente do ministério, que é tão lindo como uma comunidade church. Eu acho o ministério muito lindo. Então eu quero dizer que Deus é na sua vida, da sua família, e que o Senhor sempre foi no pouco, mas no muito Deus vai estar ajudando. Então eu creio que a igreja inteira quer te dar o parabéns, quer falar o quanto o Senhor é importante, o quanto todo mundo ama e tem carinho pelo bispo. E eu sou mais uma dessa pessoa, o mozão é mais uma dessa pessoa. Né, mozão? Parabéns, bispo, Deus abençoe sua vida. Amém? Amém, igreja? Glória. Parabéns pra você e nessa data querida, cadê o bolo? E muitas felicidades. Mas pode cantar os 3 parabéns, vamos lá. Anos David, um parabéns, parabéns pra você e nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos deles e um parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Vitória, 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 vitória. Em nome de Jesus. Uou, aleluia! Glória a Deus. Que Deus abençoe grandemente. Aleluia. Sarinha, desce. Vem pra cá, Sarinha, também, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, pode ficar aqui, vem participar aqui, ó, vem comer um bolo, em nome de Jesus. Vamos, Sara, desce aí, Sara. Queridos, cadê a Sarinha também, a Sarinha? Aleluia. Fica lá na frente, criançada, aqui lá na frente. Quem está com fome, levanta a mão. Eita glória. Queridos, irmãos, se os irmãos que não quiserem ir para casa, tá? Mas pode ficar todos aqui. Algum compromisso, irmão, se não tiver como, fica sentadinho aí para comer um pedaço de bolo com nós, tá bom? Eu já dei a benção assim, mas fica aí em nome de Jesus, eu creio que vai dar para todo mundo. Deus vai multiplicar o negócio aqui. Eu quero, cadê a Sara? Vem aqui, Sara. A Sarinha, ela faz aniversário junto com o pastor dela, dia 22, olha aí. Vamos cantar mais um parabéns para nós? Vem cá em nome de Jesus. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos teve. E um parabéns, parabéns pra você e nessa data querida.
tudo. Então como é que é? É bênção. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Vitória, 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 vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Agora, quer falar alguma coisa? Amém. Obrigada. Mais alto. Obrigada. Ela falou! Aleluia. Deus abençoe, Sara. Glória a Deus, irmãos. Obrigado a todos vocês, tá? Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. João Vitor, Natália, que faz parte da nossa família também, a irmã, todos vocês, minha mãe, minha família, os irmãos do Facebook também, a banda, todos vocês, tá? Eu quero chamar alguém aqui para cortar a cadema. Só eu sei que você cortar esse bolo aqui, mas me ajuda aí. O primeiro pedaço vai para todos vocês em nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda, glorifique, exalte o Senhor Jesus. O primeiro pedaço vai pra Deus. É para Deus. É para todos vocês. Pode ficar sentadinho, os irmãos que quiserem comer bolo, pode ficar sentadinho aí, tá bom? A paz do Senhor. Amém.